posso dar o meu dízimo para uma pessoa que está necessitada, ou seja, eu tenho meu dízimo para poder pagar, ou seja, para poder ajudar a igreja, só que de outro lado eu tenho um irmão, uma irmã que está precisando de uma cesta básica, que está precisando de completar o aluguel. Eu posso pegar o meu dízimo e ajudar esta pessoa que está precisando ou não. Eu gostaria que depois você deixasse o seu comentário, a sua opinião, lembrando que todas as opiniões serão respeitadas. Amém? Só que pelo que a Bíblia nos ensina, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, quando nos ensina dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A finalidade do dízimo é somente duas: construção de templos, manutenção da igreja, ou seja, uma pintura, um piso, um ar-condicionado, umas cadeiras novas, água, luz, aluguel, enfim. Manutenção do templo, da igreja física, que é parede, cadeira, piso, ou seja, a igreja física que nós se assentamos para congregar. Esta é a primeira finalidade do dízimo. A segunda finalidade: ajudar viúvas, estrangeiro, os órfãos e os levitas e os sacerdotes. Essa é a finalidade. Então, pastor Júlio, eu posso pegar o meu dízimo e ajudar uma irmã que está precisando de completar o seu aluguel, uma irmã, um irmão, uma viúva que está desempregado, está passando quase necessidade, eu posso pegar o meu dízimo e ajudá-los? Claro que sim. Se algum pastor falar para você que você não pode, que o dízimo é de Deus e que você está errado fazendo isso, manda ele te mostrar na Bíblia que você não pode. Fala para ele te mostrar: pastor, mostra para mim na Bíblia que eu não posso. Porque a partir do momento que diz para que haja mantimento na minha casa, é para ajudar os necessitados. O dinheiro da casa de Deus não é para deixar pastores ricos, para deixar pastores milionários. O dinheiro do dízimo da igreja não é para pagar cantores uma fortuna de 40, 50 mil reais para ele cantar. Não, não é para isso. Só que a gente vê que eles têm mais coragem de pagar 40, 50 mil a um cantor gospel que vem cantar nas suas igrejas para os deixar milionário, do que ajudar você que trabalha o mês todo para tirar o seu dízimo, dar na igreja e eles pegar o seu dízimo, comprar mansão, comprar carro caríssimo, viver uma vida de ostentação, ir para Israel todas quantas vezes quiser e dar dinheiro para esses cantores que vêm cantar aí nas igrejas, cantores mundanos que não tem nada de Deus na vida, dá uma fortuna para eles cantar. Enquanto do outro lado tem irmãos necessitados, irmãos que estão chorando dentro da igreja dizendo: Deus tenha misericórdia de mim, como que eu vou fazer esse mês para pagar o aluguel? Deus, eu estou quase sendo despejado. Irmãos e irmãs que estão sendo despejados porque não têm o dinheiro para pagar o aluguel. Quantas viúvas que muitas vezes não têm o dinheiro para comprar o leite do seu filho, para sustentar o seu filho, para sustentar a sua casa. Amém? Então você pode sim, porque a partir do momento que você pega o seu dízimo e ajuda uma irmã, um irmão que está necessitado, você está devolvendo o dízimo, você está ajudando, amém, a obra de Deus. Então você pode? Claro que sim. Amém? Como que funciona hoje dentro das igrejas? É mais ou menos assim. Você dá o seu dízimo,
dá a sua oferta, fazem voto e outras coisas mais. Então você deu seu dízimo, oferta e deu voto ainda. Aí quando precisa pintar a igreja, quando precisa comprar uma caixa de som, aí o que eles fazem? Aí eles pedem dinheiro para você pintar a igreja, trocar o piso da igreja, comprar microfone novo, para comprar caixa de som nova. Só que você já deu seu dízimo, você já deu sua oferta, você já deu seu voto e agora você tem que dar mais dinheiro para trocar o piso da igreja, porque infelizmente o dinheiro do dízimo e da oferta e do voto não é suficiente, ou porque está servindo para enriquecer, amém, a família dos fundadores de cada igreja. Hein? Agora, quando precisa ajudar um irmão que a sua casa está caindo, o irmão está desempregado, tem que dar uma cesta básica, tem que ajudá-lo. A irmã não conseguiu pagar a conta de luz, da água, cortaram, porque ela não teve condição. Quando precisa, o irmão vai às pressas para o hospital, tem que fazer uma cirurgia, correndo, para poder socorrer aquele irmão. Aí não se pede ajuda. Aí não se pega todo o dinheiro do dízimo, da oferta e dos votos que entraram para socorrer o irmão que está desempregado, está quase a ser despejado, o irmão que está passando uma luta para pagar o seu aluguel, a irmã que precisa fazer uma cirurgia e essa cirurgia é paga. Aí não fazem movimentação para ajudá-lo. Sabe o que eles dizem? Vamos orar em favor da irmã que está passando uma prova, está desempregada. Vamos orar em favor do irmão que está para fazer uma cirurgia, para Deus preparar. Que isso, irmãos? Que tanta hipocrisia. No livro de Tiago está escrito, se a gente vê o nosso irmão necessitado, precisando de roupa, e você lhe der comida, não vai adiantar, porque ele precisa de roupa. Se ele estiver precisando de alimento e você der roupa, não vai adiantar, porque ele precisa de alimento. Tiago disse assim, se nós não dermos as coisas necessárias aos nossos irmãos, que proveito viria daí? O que é que você está fazendo? Amém? Então a irmã que precisa pagar o aluguel, o irmão que precisa pagar o aluguel, os irmãos que estão necessitados, o irmão que precisa fazer uma cirurgia, ele não precisa de oração, porque a oração não enche a barriga, a oração não paga aluguel. Ele precisa de uma providência da igreja de Cristo, da igreja física, essa igreja aqui que somos nós, os nossos pastores, as nossas diretorias, ter na sua mente, amém, que dízimo e oferta é para isso, não orar com hipocrisia, mas ir lá e socorrer o irmão, ir lá e socorrer a irmã, ir lá e pagar a cirurgia do irmão, arrumar o carro do pastor que quebrou. É para isso, irmãos, o dízimo e a oferta, é para isso. É triste dizer, mas muitas vezes tem irmãos que falecem, que morrem, e a família não tem condição de pagar o aluguel, ou melhor dizendo, de pagar o velório, pede ajuda para a igreja. Sabe o que a igreja fala? Nós não podemos. A gente não pode. A igreja não pode abrir o cofre para poder pagar o aluguel da irmã. A igreja não pode abrir o cofre para poder dar uma cesta básica digna para aquela família que está precisando. A igreja não pode abrir o cofre para pagar a cirurgia do irmão, mas a igreja pode abrir o cofre para mandar para as diretorias, para as sedes, amém? Para que de lá eles manejem o dinheiro do jeito que eles querem, porque quando na família deles precisa, amém? Quando na família deles precisam uma ajuda financeira, eles não querem nem saber de onde vem o dinheiro, eles pegam o dinheiro que entrou e ajudam. O pastor Lorival de Almeida, ele precisou de fazer cirurgias, e as cirurgias que ele fez, não venha me dizer que foi cirurgia de graça, que não foi. Amém? Se o pastor Lorival de Almeida não tivesse condição financeira,
ele tinha morrido, você sabia disso? Que ele está vivo hoje porque ele tinha uma alta condição financeira. Se fosse um coitadinho, como qualquer um de nós, a gente teria morrido lá naquela mesa de cirurgia. Você não estaria falando, se você tivesse escapado, nenhum ar você estaria falando. Mas como ele, a liderança, está ali, junto com a família, para onde vai todo dia minha oferta, infelizmente, né? Vamos gastar uma fortuna para ajudá-lo. É digno? Sim. Mas do jeito que ele merece ser socorrido para uma cirurgia, os membros também merecem. Porque são os membros que sustentam a igreja. A igreja chegou aonde chegou, graças a Deus, primeiramente a Deus e depois aos membros que ajudaram. Porque se não fosse a contribuição financeira do dízimo e oferta e dos votos que se pedem, a igreja não chegaria a lugar nenhum. A igreja não teria hoje a sede mundial, a igreja não teria mais de 18 mil igrejas espalhadas em tudo quanto é canto. Amém? A família Miranda não vivia hoje uma vida de ostentação, de grandeza, com mansão, com carro caríssimo, com uma vida de glória. É isso que vocês precisam pensar. É isso que vocês precisam colocar na cabeça furada de vocês. Amém? Que hoje vocês têm o que vocês têm, porque vocês são usurpador da obra de Deus. Estão desviando o dinheiro da igreja para poder viver na vida de luxúria e de glória. Mas quando é para ajudar um irmão, não mexe aí não, porque se mexer vai ser punido. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho real de Jesus Cristo. Esse é o evangelho da avareza, o evangelho da ganância, o evangelho do Deus Mamon. É o evangelho do diabo, o evangelho miserável, o evangelho que Deus não aprova, o evangelho que Deus está longe. Amém? O evangelho real de Cristo é o evangelho de Atos dos Apóstolos. Há uma necessidade financeira entre as igrejas, os apóstolos reúnem a igreja, comunicam a necessidade à igreja, e eles vão lá e ajudam. Um vende uma herdade, outro vende um terreno, outro vende uma casa, outro dá como pode. Todo o dinheiro que entra chega aos pés de Pedro, ou seja, ao domínio de Pedro. E o que Pedro faz? Ajuda, distribui para cada um, conforme cada um tinha necessidade. E diz a Bíblia, e não havia entre eles necessitado algum. É isso que tinha que acontecer na igreja nos dias de hoje. Não era para a gente ter irmãos passando necessidade, não era para a gente ter irmãos chorando, pedindo a Deus misericórdia porque não conseguiu pagar o aluguel, não era para a gente ter irmãos pedindo cesta básica no centro espírita, porque a igreja que ele está congregando não estende as mãos. Não era para a gente tem irmãos que estão pedindo cesta básica no centro espírita, a gente tem irmãos que estão pedindo cesta básica na igreja católica, que estão ganhando cesta básica de outras igrejas, porque a igreja que ele congrega entrou o espírito da avareza terrível. Amém? E não solta nada para ninguém. Mas quando é para arrancar do membro, inventa tanta coisa, inventa voto de tudo quanto é nome, inventa tanta coisa, né? Inventa tanta coisa, diz que se você não der, você vai para o inferno, diz que o devorador vai destruir a sua casa. O devorador nunca foi o diabo, o devorador era o migrador, o cortador, o gafanhoto, o purgão, a lagosta. São tipos de gafanhotos, insetos que devoravam a plantação. Nunca foi o diabo. Amém? O verdadeiro devorador de Malaquias não é o diabo, como eles dizem, são eles mesmos. O verdadeiro devorador da obra de Deus são os pastores, são a família dos fundadores, que estão com todo o dinheiro que entra na casa de Deus. A sua família vive uma vida de glória, enquanto a família daqueles que ajudam, aqueles próprios que ajudam, muitas vezes está lá com o carro quebrado, encostado, sem podendo pregar, fazer a obra de Deus, porque a igreja não ajuda. Muitas vezes os nossos pastores estão com os carros quebrados, porque a igreja não ajuda.
Amém? E eu não vou dizer que os nossos pastores são culpados, não. Porque se os nossos pastores tirar uma oferta ou um dinheiro do cofre para ajudar um aluguel, ele é punido na mesma hora. Você sabia disso? Ele é punido. Ele não pode fazer isso, porque o poder está lá. Está com a diretoria, está com a família. É eles que mandam e desmandam. Amém? Sinceramente. Se você tem o seu dízimo para ajudar, ajude o irmão que você sabe que está precisando. Ajude a irmã que você sabe que ele está precisando. Deus vai recompensar muito mais você do que dar o seu dízimo para essa cambada de avarento. Amém? Deus te abençoe, que a bondade de Deus nos alcance. Aproveita, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. E se inscreva no canal.